Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele pequena estatura. Então, correndo diante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, pois que este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem não veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graça nós te damos mais uma vez. Te agradecemos pela tua palavra. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha de uma forma especial falar aos nossos corações esta noite. É o que nós já te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Queridos, aqui nós temos uma história que fala de um homem que teve a intenção de conhecer Jesus. Ele teve alguns obstáculos, a multidão estava ali diante dele, era o primeiro obstáculo dele, a multidão. E diante desses obstáculos, ele olha para um sicômoro, uma figueira brava. Na verdade, era uma figueira brava, sicômoro. E uma figueira brava, ela representa e personifica para nós a nossa personalidade. E por ela ser uma figueira brava, ela produzia frutos, mas não eram frutos muito desejados, eram frutos indesejados. Então, muitas vezes, o fruto indesejado, nós temos vergonha de expor isso para as pessoas. E quando a figueira representa nossas vidas algo que é indesejado, a tendência do ser humano é esconder isso das pessoas. Ela não gosta de expor e ela cria uma máscara para que ela não possa ser vista, ela possa ser, ou mesmo ser denunciada pelos maus frutos. E quando Jesus viu aquele homem subindo aquele pé de sicômoro, o que representa para nós um homem em cima do pé de sicômoro, para nós aqui seres humanos, é imaginar o seguinte: rapaz, o que esse cara está fazendo em cima de uma árvore, né? Uma árvore espinhosa, uma árvore difícil acesso para subir, e de repente esse homem se sacrifica. Ele se mostra através daquela dor, daquilo que muitos esconderiam, mas ele resolveu mostrar, ou até mesmo passar a situação vergonhosa diante de uma sociedade, até mesmo uma situação vexatória, porque muitas vezes, por causa do vexame, nós nos escondemos. Muitas vezes, por causa de uma vergonha social, nós ficamos acolhidos, recolhidos socialmente. E Zaqueu era um homem socialmente rico. Rico naquela circunvizinhança, ao ponto de todos conhecerem Zaqueu como um homem rico da cidade. E o texto fala que Zaqueu era um homem rico. E agora ele passa por uma situação diante de toda a sua sociedade. Agora vamos ver que sociedade era aquela. Lá tinha homens, fariseus, tinha mulheres, tinha crianças, tinha ricos, tinha pobres. E eles estavam fechando Jesus e era um obstáculo de Zaqueu chegar até ele. Mas Zaqueu vence aquela situação fechatória. Zaqueu, ele vence aquela situação daquilo que as pessoas vão pensar e vão falar de mim, daquilo que as pessoas vão querer me acusar ou me apontar como uma pessoa sem crédito social ou sem crédito de identidade, ou sem uma formação identitária, mas eu quero subir para ver Jesus. Eu pergunto para mim e para você, o que você é capaz de se expor para que você possa ver Jesus? O que você é capaz de se expor para que você possa crescer espiritualmente, para que você possa ter uma ascensão espiritual da presença de Jesus?
Muitas vezes estamos presos a um olhar social, muitas vezes estamos presos a uma cultura, e essa cultura pode travar você e prender você naquele lugar. E Zaqueu rompeu esse pensamento cultural. Zaqueu rompeu os paradigmas, os modelos que estavam ali diante dele, para que ele pudesse ter um contato com Jesus. A intenção de Zaqueu não era aparecer, mas a intenção de Zaqueu era criar um espaço onde Jesus poderia ser visto por ele, não Jesus o ver naquele sicômoro. Quando criamos um espaço para que possamos ver Deus em nossas vidas, o que há em nossas vidas vai ser iluminado e vai ser visto por aquele que nada podemos escolher diante dele. Tudo que nós temos é sondado por Deus. Tudo que passa na nossa mente, no nosso coração, Deus conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Não há como se esconder da presença de Deus. Por mais alto que você suba, por mais profundo que você desça, por qualquer lugar que você se encontre, jamais podemos nos esconder da presença de Deus. Zaqueu teve uma experiência renovadora, restauradora, porque ele precisou se elevar um pouquinho. Ele precisou sair desse terreno, dessa terra, para se elevar um pouco, para subir em uma grande dificuldade, para passar e se expor, para que ele pudesse ver Deus na sua totalidade. Quantas vezes nós nos excusamos, deixamos de fazer aquilo que temos que fazer obrigatoriamente, naturalmente nas nossas vidas, e nós nos recolhemos por vaidade, nos recolhemos por muitas desculpas sociais, nos recolhemos e colocamos as desculpas dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido, na igreja que não te recompensa bem, ou naquilo que você sempre imaginou, você sempre esperou que alguém fizesse por você. Aquilo que Zaqueu fez, subir naquele sicômoro, ele sendo um homem rico, ele poderia ter chamado lá um serviçal, um servo e falado assim, olha, diga lá para Jesus, entra nessa multidão, fala lá para ele, que eu quero falar com ele. Ele poderia, pelo poder do dinheiro dele, ele poderia, pela posição, pela riqueza que ele tinha, encontrar outros meios de se comunicar com Jesus. Quantas vezes nós nos perdemos da nossa comunicação com Deus? Quantas vezes nós estamos perdidos na nossa oração? Muitas vezes uma oração fria, uma oração distante, uma oração sem conteúdo, uma oração vazia da humanização, da falta de acolhimento com as pessoas. E temos uma oração, em vez de nos aproximar de Deus, nos distanciamos das pessoas. E é impossível nós chegarmos a Deus se nós não olharmos para essas pessoas de modo diferente. É impossível você chegar a Deus e dizer assim, eu te amo, Deus, se você odeia o teu irmão. É impossível olhar para Deus e falar assim, Deus, me perdoa de todos os meus pecados, porque eu quase tenho perdoado todas as pessoas que estão do meu lado. É impossível você ter um alinhamento espiritual com Deus se a tua vida na terra não está tendo um alinhamento com os homens. A própria palavra nos fala sobre isso. Que eu me torno mentiroso se eu falo que eu amo a Deus e odeio meu irmão. E Zaqueu, naquele momento que ele sobe, se expõe naquele sicômoro. E quando Jesus olha para ele, eu fico pensando nesse olhar de Jesus para Zaqueu. Eu acho que se eu estivesse naquela árvore e Jesus apenas olhasse para mim, só o fato de Jesus olhar para mim naquele momento, eu já tinha ganho aquele dia. Só o fato de Jesus olhar para você, só o fato de Jesus tocar em você com seus olhos, só o fato de Jesus olhar e colocar você naquele lugar, no lugar do olhar de Jesus, é o que todos nós queremos ter. Todos nós queremos estar no olhar de Jesus. E não sabemos nós que estamos diretamente sendo olhados por Jesus, os olhos de Deus estão em nossa direção. Todo o tempo Jesus está falando conosco. Desce daí, Zaqueu. Hoje me convém estar na tua casa. Foi um imperativo. Jesus não perguntou para Zaqueu, Zaqueu, hoje você tem uma agenda lá para falar, quero falar com você tem uma agenda hoje. Jesus não deu nenhuma proposta para ele, deu uma ordem para ele. Desce daí. Hoje eu quero estar na tua casa. É o que Jesus faz nas nossas vidas. Tem coisas que a gente pergunta assim, mas Deus, isso aí é para mim. Não tem pergunta, não tem resposta.
O que eu quero para você é isso, é amor. É hoje eu quero estar na tua casa. Eu penso, quando Zaqueu pulou daquela árvore e correndo para a sua casa, provavelmente deve ter chegado lá e falado assim, gente, prepara tudo, porque Jesus vai vir nos visitar. Porque Jesus virá para a nossa casa e a presença de Jesus, eu tenho que ter um coração aberto. Eu tenho que ter um coração receptivo. Eu preciso me preparar nesse momento, porque quando eu souber que Jesus vai visitar a minha casa, eu tenho que preparar toda a minha casa. Eu tenho que chamar meus empregados, chamar as pessoas que estão ali do meu lado, chamar toda a minha vizinhança, chamar as pessoas que ainda não conhecem, não viram Jesus, porque eles terão a oportunidade de ver Jesus dentro da minha casa. O que você tem feito para as pessoas enxergarem Jesus na sua casa? O que você tem realizado dentro da sua casa, que quando as pessoas entram e dizem assim, Jesus está aqui nesse lugar? O que tem assim mais evidenciado na tua vida, que quando as pessoas olham para você e falam assim, você é uma pessoa diferente, e eu vejo Jesus na tua vida? Pelas tuas palavras, por aquilo que você é, por aquilo que você faz, por aquilo que você constrói. O que Jesus tem feito? Você sabe qual é a obra do diabo? Ele vem para destruir. Ele vai destruindo aos poucos. O diabo não destrói a sua vida de uma vez só. Ele vai destruindo aos poucos. Eu já preguei isso várias vezes. É como se você tivesse um jardim bonito. E eu até dei o exemplo daquela mulher que tinha ciúme do jardim da outra mulher da outra casa. O jardim dela também era bonito. Só que ela tinha inveja do jardim da outra. E ela não podia cuidar do jardim dela. Ela sempre olhava para o jardim da outra. E um dia ela começou a fazer um planejamento. Ela começou a falar assim, vou destruir o jardim da outra. E como que ela começou a destruir? Todo dia ela pegava um pouquinho de sal e jogava lá na pontinha do jardim dela. Todo dia um pouquinho de sal jogava no jardim dela. E o sal ia queimando o seu jardim. E a outra pessoa não percebia que o seu jardim estava sendo queimado. Que o seu jardim estava sendo destruído. Porque o diabo, a Bíblia fala que ele vem com sapatinhos de lã. É imperceptível. Ele vai destruindo tudo. Ele vai acabando tudo que está do seu lado. E quando você menos espera, você está nesse quadradinho. Porque as coisas foram consumidas suavemente pela sutileza do diabo. E quem são essas sutilezas, pastor? Muitas vezes, aquelas pessoas que vivem dando ouvidos a coisas que não pertencem a Deus. Hoje aqui pelo WhatsApp, a gente tem recebido tantas profecias, tantas profetadas, tantas coisas que a gente fica ouvindo, meu Deus, tantas profecias, tantas coisas. E aí quando você vai comparar com a Bíblia, quando você vai olhar para a Bíblia, não tem nada de bíblico. São palavras de homens. E a Bíblia diz, lá em Deuteronômio 20:20, aquilo que Deus revela é de Deus. Mas aquilo que Deus não revela é de Deus. Se Deus revelar o nosso coração, confirmar com a Bíblia, é bíblico. E aí as pessoas ficam assim, mas pastor, foi uma revelação, uma revelação. Agora, foi uma revelação? Como está a vida dessa pessoa? Como está o altar dessa pessoa? Como está a atividade dessa pessoa? É uma pessoa de oração? Então não é qualquer pessoa que vai chegar em você e vai impor as mãos sobre a sua cabeça e vai falar uma profecia ou vai fazer uma oração com você. Porque há uma transmissão. Há uma transmissão. A pessoa pode vir e produzir uma palavra inflamada no seu coração. A Bíblia fala sobre isso. Cuidado com a língua, cuidado com as palavras inflamadas, cuidado com aquilo que você fica projetando com as pessoas, porque aquilo volta para você. Então, quando Zaqueu estava descendo daquela árvore, ele queria que Jesus fosse visto por muitas e muitas pessoas. Você acha que eu não ficaria feliz se uma pessoa importante do Brasil resolvesse ir na minha casa? E eu tivesse a oportunidade de receber a pessoa mais importante que você possa imaginar?
Eu ia querer convidar muita gente para ir lá em casa. E para ficar muito orgulhoso, bater a mão no peito e falar assim, olha quem está aqui na minha casa. E quando Jesus chegou naquela casa, quem foi o primeiro a se levantar? Foi Zaqueu. Sabe o que representa um homem que está na sua própria casa ficar em pé? Ele estava reconhecendo, a autoridade maior estava chegando. A autoridade maior que tinha entrado na minha casa. E quando Zaqueu se levanta, reconhecendo Jesus como autoridade, Zaqueu também abre o coração dele e diz, olha Jesus, tu és autoridade na minha casa. E se eu pequei contra ti, se eu defraudei os meus irmãos, mesmo sendo publicano, ou seja, ele era um cobrador de impostos. Ele cobrava impostos dos próprios irmãos. Naquele tempo, os cobradores de impostos, eles tiravam o que pertencia a Roma e tiravam para eles também. Mas Zaqueu, ele chega ao ponto de dizer, se eu defraudei, eu quero dar 4 vezes mais. Então ele mostra para Jesus que mesmo trabalhando no Estado, mesmo sendo uma figura que representava ali o Estado e cobrava do povo, ele foi um homem justo. Então não dá para a gente olhar para as pessoas lá fora e falar assim, olha, esses políticos aí são tudo bandidos, são tudo ladrões. Há pessoas justas que estão lutando para se elevar na presença de Deus. Há pessoas que estão se expondo para entregar sua vida na presença de Deus. Há pessoas que merecem o nosso acolhimento, merecem a oração da igreja, merecem a intercessão da igreja, merecem o jejum da igreja, para que essas pessoas possam dar frente nessa batalha. E nós somos responsáveis disso. Eu e você somos corresponsáveis da nossa sociedade, dos que está lá fora. A Bíblia diz que nós somos luzeiros, somos luzes no mundo em trevas. O mundo está no maligno. O mundo está cego na maneira de pensar, na maneira de se conduzir em sociedade. E Deus nos deu essa palavra. Deus nos deu uma palavra reveladora, uma palavra esclarecedora, uma palavra que nos mostra como nos conduzir em sociedade. E a gente se perde nessas relações. E muitas vezes a gente se perde e fala assim, mas Deus, por que a nossa vida está dessa forma? Por que a minha vida não cresce espiritualmente? Por que a minha vida não é uma vida produtiva? Então essa figueira brava, ela representa esse reflexo muitas vezes indesejado por aquelas pessoas que estão do lado de lá. Mas quando você mostra isso, a tua identidade, você começa a perceber quem é você. E você abre o seu coração para as pessoas. Abra seus corações para aquela pessoa que ela é de Deus. Porque uma pessoa de Deus, ela consegue te ouvir. Uma pessoa de Deus, ela consegue sentir a tua dor, consegue sentir o teu sofrimento. Eu tenho rodado aqui, eu rodei em cidades que eu não conhecia aqui em Brasília, durante esses 40 dias. Pôr do sol, sol nascente. Eu via pessoas que não sabiam ler, não sabiam escrever, não tinham fonte de renda, não tinha nada que comer dentro de casa. E quando eu ouvi as pessoas, eu aprendi coisas que eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi coisas andando de cidade em cidade, caminhando de lugares em lugares, mais de 100, 200 quilômetros, eu estava rodando a cidade toda de Brasília. E quando eu ouvi uma pessoa falando assim, falava assim, Irã, eu vejo as pessoas falarem tantas coisas, mas não falam da gente. Nós somos invisíveis socialmente. Não falam de nós que somos pobres, não fala de nós que não tem estudo, não fala de nós que nós somos velhos. Nós nos sentimos como o resto social. Nós nos sentimos como uma sombra dentro da sociedade. Nós só somos procurados em épocas de eleição. Nós só somos vistos socialmente. Nós só somos lembrados socialmente. É na época de eleição para voto. E nós passamos fome 4 anos. Nós passamos necessidade.
E quando a mãe olha para você e fala assim, Irã, você sabe o que é uma mãe olhando para o seu filho com 40 graus de febre, queimando debaixo do chuveiro, olhando para a garagem e não tem carro, olhando para a carteira e não tem dinheiro, olhando para o hospital, não tem médico. Olha o desespero de uma mãe com o filho no colo. Olha a dor que essas pessoas enfrentam. As dores que essas pessoas estão enfrentando. Aí eu pergunto, qual o papel da igreja nesses últimos dias? Pastor, vamos orar por eles. Aí muitas vezes temos um discurso tão pequeno, dizendo assim, pastor, eles estão vivendo essas dificuldades, é porque não escolheram Jesus. Mas eu quero dizer para vocês, eu encontrei várias pessoas que seguem a Jesus nessa mesma necessidade. Porque a gente fala de um mundo espiritual, e a gente tem um mundo social. E nesse mundo social, nós temos que dar qualificação para os nossos jovens, nós temos que dar uma identidade social, porque uma pessoa que não tem uma identidade social, ela está solta. Ela não vale nada. Como eu tenho dito, ela entra na escravidão do salário mínimo. É uma vergonha uma pessoa idosa que passa 30 anos trabalhando e ganhando um salário mínimo no final de carreira. Então a igreja precisa pensar, a igreja precisa repensar como podemos subir nos nossos sicômoros, não ter vergonha de falar que nós estamos aqui para lutar com essas pessoas que estão lá fora. Não ter vergonha de falar, hoje me convém entrar na tua casa, Zaqueu. Assim como Jesus fez, nós também como igreja precisamos entrar na casa de cada comunidade, na nossa comunidade e dizer, olha, a salvação entrou aqui hoje dentro da sua casa. Salvar essa pessoa do desemprego, salvar essa pessoa que está morrendo com seus 40 graus de febre, dar a ela assistência médica, ajudar essas pessoas a ter uma identidade social, uma profissão. A igreja precisa produzir essa identidade para essas famílias em necessidade. Essa reflexão que eu estou trazendo aqui hoje sobre Zaqueu publicano, cobrador de impostos. Que ele tinha compromisso com a sociedade. Ele queria fazer tudo certinho para a sociedade. Mas ele não conhecia Jesus ainda. E nós que conhecemos Jesus, será que estamos fazendo certinho? Será que eu e você, hoje, nós podemos falar e levantar nossa mão e falar assim, Jesus, tudo que tu mandaste ir de pregar o evangelho eu tenho feito de casa em casa. E se houver qualquer pecado, que eu venha pagar 4 vezes mais. Será que nós temos esse discurso de Zaqueu? Porque Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era um publicano. Zaqueu tinha uma riqueza que nós precisamos alcançá-la. A riqueza do bom coração e da generosidade. A riqueza de um coração contrito, quebrantado, de um coração arrependido para Deus. Que nós possamos ter esse coração de Zaqueu. Que nós possamos ter esse coração que se preocupa com as pessoas lá fora. Que nós possamos ter esse coração que, independente dos sicômoros que você vai ter que subir, dos sicômoros espinhosos que você vai ter que passar, não importa, mas eu vou subir por uma causa. Que você consiga subir, sair um pouquinho, se elevar para ver Jesus, mas por uma causa maior. Porque Jesus disse, você, tua família, todos aqui da tua casa estão salvos. Porque ele acreditou. Que eu e você possamos acreditar em Jesus todos os dias das nossas vidas. Que possamos ser inteligentes e acreditar que somente Jesus é que vai nos dar essa graça, essa restauração, esse vigor e essa motivação para sermos melhores todos os dias. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Pai, eu quero te agradecer pela tua presença, pela tua palavra, pelo louvor que ministramos a tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Assim como Zaqueu, publicano, Senhor, ele teve a ousadia de subir nesse sicômoro. Que possamos nos elevar também no